Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje mais um dia na presença do Senhor. Hoje dia 19, é isso? 19 de abril de 2025, aí o 1900. 21 horas e 20 minutos. Precisei vir mais tarde porque eu fui atender um gato. Minha vizinha, o gatinho dela tá doente e fui lá fazer atendimento pro gatinho. Fui lá dar remédio pro gato. O pessoal tem os bichinhos, mas não sabe mexer com eles. Isso que é duro, mas tá bom. É assim mesmo, né? A gente vira enfermeira até dos bichinhos. Mas é isso aí, irmãos. Muita coisa aí vindo, né? Muitas profecias se cumprindo. Shalom, Viviane. Muitas profecias se cumprindo e a gente está vendo a olhos vistos de um dia para o outro. Graça e paz, Val. De um dia para o outro, parece que as coisas se intensificaram. Não sei se sou eu que estou vendo coisa ou se realmente é o que eu estou percebendo. Eu não sei vocês, mas eu estou num bombardeio de inteligência artificial na minha página. No meu feed, o que aparece de inteligência artificial é uma coisa tenebrosa. Não sei com vocês aí se está acontecendo isso. Shalom, Leninha. Mas a coisa aqui tá séria. Tanto é que no meus stories coloquei um monte de coisa lá. E eu tô vendo a hora do Instagram encerrar minha conta. Fora de brincadeira. Shalom, Andréia. Tô vendo a hora do Instagram encerrar minha conta. Mas vamos... Eu não posso deixar de avisar, né? Eu não posso. Tanto que eles diminuíram o meu... Boa noite, Alberto. Eles diminuíram. Eu tinha em média de 150 a 200 pessoas que passavam pelos meus stories por dia. Hoje tá passando 40, quando não 20, né? Acabei de começar, Alberto. Quando não 20 pessoas no meu stories. Isso é para quem tinha acesso de 150 a 200 pessoas por dia. É uma baixa muito grande, né? Shalom, Sandra. Você tá irritadíssima com isso? Pois é. E eles mandaram um aviso para mim que o meu feed ou as minhas publicações no feed iam ser restritas, entendeu? Então quer dizer, né? Eles podem logo tá querendo me cortar, né? Mas é isso aí. As coisas são assim mesmo e vamos firme que Jesus está voltando. Graça e paz, Clara, seja bem-vinda. Para você também, minha irmã. Que Deus te abençoe. Beijos para você também. Orando por você, para você sair daí o quanto antes. Mas é isso aí, irmãos. E eu tava aqui meditando, né? Sobre a inteligência artificial que tá tomando um vulto de ontem para... Aliás, desses dias, mas de ontem para hoje, só vem para mim inteligência artificial. Tanto aqui como lá no Twitter. No X, né? Tanto aqui como no Twitter. E eu estava analisando certas coisas, né? O que é isso? Porque nós sabemos que a inteligência artificial, ela é o fôlego da besta. Ela é o fôlego que será dado à imagem da besta. Entendeu? Isso aí não tem dúvida, não temos dúvidas disso. Mas aí eu fui procurar. Eu já li esse livro todinho com vocês, lembra? Quem está comigo desde o início lembra quando eu fiz a leitura desse livro inteiro, o livro dos justos. Não sei quem se lembra quando nós fizemos essa leitura. Esse livro era para estar dentro da Bíblia. Infelizmente não está, né? Infelizmente não está. Mas era para estar aqui dentro. As lacunas de Gênesis estão neste livro aqui. Entendeu? Você lembra, né, Val, que eu li, né? Fiz a leitura todinha, né? A Leninha também lembra. As lacunas de Gênesis estão aqui, no livro de Enoque e neste livro. Tudo aquilo que você precisa saber que não está em Gênesis está aqui ou no livro de Enoque. Entendeu? Por incrível que pareça. Gênesis 6 está todinho no livro de Enoque. Gênesis 6 está toda no livro de Enoque. Você lembra, né, Paula? Tinha uma turma comigo, né? E eu quero ler aqui. Eu sei que eu já li, né?
Eu acho que eu já li essa parte, eu já li mais uma vez, mas eu quero ler de novo sobre a Torre de Babel. Eu quero que vocês prestem bastante atenção no que está acontecendo agora. Presta atenção. O que está acontecendo agora nada mais é do que o crescimento da Torre de Babel dos últimos dias. Presta atenção. Primeiro vamos nos situar, né? Quando é que a Torre de Babel acontece? Abraão já era vivo nessa época. Abraão já era vivo. Abraão já tinha passado maus bocados com Nimrod nessa época. Boa noite, Elaine. Preste atenção. Abraão já era vivo, já tinha nascido, já tinha sido jogado na fogueira por Nimrod, tá? E agora, boa noite, Aline. E agora, presta atenção aqui. O rei Nimrod reinou de forma segura e toda a terra estava sob seu controle. Presta atenção. Toda a terra estava sob o controle de Nimrod. E todos os povos da terra tinham uma só língua. Presta atenção. E palavras de união. Então, nesse período, quando Abraão nasceu, no tempo de Nimrod, que Abraão ele é contemporâneo de Nimrod, foi perseguido por Nimrod. Era uma só língua, não tinha divisão de línguas, era uma língua só. E todos os príncipes de Nimrod e seus grandes homens tomavam conselho juntamente. Put, Egito, Put é a Líbia, Egito, Cuxi, que é a Etiópia, e Canaã, com suas famílias. E eles disseram uns aos outros: Eia, vamos construir para nós uma cidade, e nela uma torre forte, e que seu topo alcance o céu, e vamos criar fama, para que possamos reinar sobre o mundo inteiro, a fim de que o mal dos nossos inimigos não nos atinja, para que reinemos poderosamente sobre eles, e para que nunca sejamos espalhados sobre a terra por conta das suas guerras. Presta atenção. O que é inteligência artificial? A inteligência artificial é isso aqui. É uma torre alta, forte, onde os dominadores, os príncipes de Nimrod. Quem são os príncipes de Nimrod? São os homens ocultos que não aparecem e as 13 famílias que dominam o mundo. Eles estão fazendo uma programação, certo? Uma programação que vai possibilitá-los a dominar os homens na Terra. Isso é a ideia deles. Eu quero que você preste bastante atenção no que eu estou lendo aqui. Fica atento. E todos eles foram à presença do rei, e disse que era Nimrod, e disseram ao rei estas palavras, e o rei concordou com eles neste caso. E assim o fizeram. E todas as famílias reunidas, constituídas por cerca de 600 mil homens, exatamente, controle do mundo, claro. 600 mil homens, olha o número 6, partiram em busca de uma peça extensa, quer dizer, um terreno extenso, para construir a cidade e a torre. Nós não estamos vendo aí Astana, né? Tem umas cidades interessantes aí, né? Astana. Qual outra cidade? Tem umas cidades que eles querem construir como se fosse a Nova Jerusalém, né? Olha isso. E buscavam em toda a terra e encontraram um vale a leste da terra de Sinar. Onde é a terra de Sinar? Ali no Iraque. Cerca de caminhada de 2 dias, e viajaram até lá e habitaram ali. E começaram a fazer tijolos. Presta atenção, tijolos. Tijolo é barro, irmão. Presta atenção, tijolo é barro. O que tem na estátua de Nabucodonosor nos pés? Barro e ferro. E queimá-los para construir a cidade e a torre que tinham imaginado. É uma torre.
E a construção da torre foi-lhes uma transgressão e um pecado. E eles começaram a construí-la. E enquanto eles estavam construindo contra o Senhor Deus dos céus, imaginaram em seus corações subir ao céu e fazer guerra contra ele. Por que essa torre era uma abominação? Porque qual é o mandado de Deus na terra? Crescei, multiplicai e povoar a terra. Era para se espalhar, não era para ficar num lugar só. Crescei, multiplicai e dominem a terra. Né? Qual é a história hoje? Que a terra é muito pequena para muita gente. Irmãos, o que tem de gente na terra, que eles dizem que tem 8 bilhões, mas não tem, tá? Cabe dentro do estado do Brasil, cabe todo mundo no estado do Brasil, tá? Então isso é mentira do Satanás. Nós estamos no período da mentira. E a construção da torre foi-lhes uma transgressão e um pecado. E começaram a construir, e enquanto eles estavam construindo, contra o Senhor Deus dos céus, imaginaram em seus corações subir ao céu e fazer guerra contra ele. Vocês estão vendo guerra da Ucrânia? Vocês estão vendo essas guerras aí por aí? Que eles estão treinando um monte de gente, eles estão colocando um monte de aparatos de guerra que nunca foi usado, eles estão usando agora? Então, eles estão fazendo um exercício, na verdade, para guerrear contra o Deus Criador dos céus e da terra. Porque nesse momento eles estão levantando uma torre tecnológica no mundo. Vocês viram aí que o Mosca vai colocar 7.600 satélites nos céus do Brasil? Vocês viram isso? Brigaram com ele, a Anatel confirmou. Eu acho que são umas 7.000, acho que é isso aí, 7.000 e tantos Starlinks aí em cima das nossas cabeças. Presta atenção. E todas essas pessoas e todas as famílias se dividiram em 3 partes. Escuta isso. A primeira disse: vamos subir ao céu e lutar contra ele. Quem? O Criador. A segunda grupo de famílias disse: vamos subir ao céu e colocar nossos próprios deuses lá e servir-lhes. E disse a terceira parte das famílias: vamos ascender ao céu e ferir com arcos e lanças. Olha que audácia. É a mesma coisa, o espírito de Nimrod está sobre o mundo. Esse povo tem o espírito de Nimrod. E Deus sabia todas as suas obras e todos os seus maus pensamentos. E ele viu a cidade e a torre que eles estavam construindo. E quando eles estavam construíram uma grande cidade e uma torre muito alta e forte. E em virtude da sua altura, os construtores não colocavam argamassa. Presta atenção, construtores, né? Lembra o que para você, né? Uma loja que tem uns construtores lá, lembra dela? Pois é. Não colocava argamassa em seus tijolos, até que se completou um ano inteiro de construção. E só depois disso chegavam aos construtores e colocavam a argamassa nos tijolos. Assim foi feito diariamente. E eis que uns subiam e outros desciam o dia inteiro. Se um tijolo caísse de suas mãos e se quebrasse, todos iriam chorar sobre o tijolo. Mas se um homem caísse e morresse, nenhum deles iria olhar para ele. Tá muito diferente de hoje, gente? Tá muito diferente de hoje. As pessoas estão morrendo e ninguém tá falando nada. Paz do Senhor, Sara. Eles choram por causa de um artefato de guerra. Mas eles não choram pelas vidas mortas. E o Senhor conhecia os seus pensamentos. E aconteceu que quando eles estavam construindo, lançavam flechas para o céu. Você está escutando isso?
Presta atenção, vou ler de novo. O Senhor conhecia os seus pensamentos. E aconteceu que, quando eles estavam construindo, lançavam flechas para o céu. E todas as flechas caíam sobre eles cheias de sangue. Presta atenção, por que eles jogavam flechas para o céu? Porque eles queriam matar Deus. E Deus permitia que as flechas caíssem sobre eles com sangue. E quando eles viram isso, que eles disseram uns aos outros, certamente que matamos todos os que estão no céu. Porém, isto vinha do Senhor, a fim de levá-los a errar, e no final para destruí-los de sobre a face da terra. E construíram a torre e a cidade, e fizeram isso diariamente, até que muitos dias e anos foram se passando. E Deus disse aos seus 70 anjos que estavam diante dele. Ele tinha um Sanedrim no céu, né? 70 anciãos aqui na terra, 70 anjos lá em cima. E para aqueles que o rodeavam, dizendo: vamos descer e confundir suas línguas, para que um homem não deva compreender a língua do seu vizinho. E eles fizeram isso para com eles. E a partir daquele dia, cada homem não compreendia a língua do seu vizinho, e não podiam se entender sem falar em uma mesma língua. E quando um construtor tomava das mãos de seu vizinho cal ou pedra, que ele não havia pedido ao outro, o construtor lançá-lo-ia e jogava-o abaixo a seu vizinho para que ele morresse. A confusão foi tão grande que eles se matavam uns aos outros. E eles fizeram assim tantos dias, que mataram muitos deles desta maneira. E o Senhor feriu as 3 divisões que estavam lá. Lembram? 3 grupos de famílias. Cada família queria fazer uma coisa. Uma queria tirar flecha para o céu, a outra queria entrar no céu para matar, né? Aqui. E deixa eu só achar aqui. E outro queria lançar arco e flecha em cima de Deus. Queriam matar Deus e levar os deuses para ser adorado lá. A partir daquele dia, cada homem não compreendia sua língua, a língua de seu vizinho, e não podiam se estender sem falar em uma mesma linguagem. E quando um construtor tomava das mãos de seu vizinho cal ou pedra, que ele não havia pedido, o construtor lançava essa pessoa e jogava-o abaixo, para que morresse. E eles fizeram assim tantos dias que mataram muitos. E o Senhor feriu as 3 divisões que estavam lá, e puniu-os de acordo com as suas obras e projetos. Aqueles que disseram: subirei ao céu e serviremos os nossos deuses, tornaram-se como macacos e elefantes. Você não ouviu errado, não, você ouviu certo. Aqueles que disseram: subirei ao céu e serviremos aos nossos deuses, tornaram-se como macacos e elefantes. No livro de Enoque tem um negócio desse. As filhas de Caim, que deram luz aos Néfilim, se transformaram, Deus transformou elas em sereias. Manhut, isso não pode ser. Deus é criador, ele sabe o que faz. Eu não tenho o que falar, porque está escrito. E aqueles que disseram: vamos ferir o céu com flechas, o Senhor os matou, e os homens morreram pela mão do seu vizinho. E a terceira divisão, aos que disseram: vamos subir ao céu e lutar contra ele, o Senhor os espalhou por toda a terra. E aqueles que foram deixados entre eles, quando eles souberam e compreenderam o mal que estava chegando acima deles, eles abandonaram o edifício
e também se espalharam pela face de toda a terra. Eles tiveram que cumprir o que Deus mandou, era para espalhar pela terra. E eles cessaram de edificar a cidade e a torre, e por isso ele chamou aquele lugar de Babel, pois ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, eis que estava a leste da terra de Sinar. E quanto à torre que os filhos dos homens edificavam, a terra abriu a sua boca e engoliu uma terceira parte da mesma. E o fogo também desceu do céu e queimou outro terço. E o outro terço, a ponta da torre, foi deixado para o dia de hoje, para os dias finais. É essa a parte que estava no ar, cujo diâmetro é de 3 dias de caminhada. Só a ponta da torre são 3 dias de caminhada. Muitos dos filhos dos homens morreram na torre, um povo sem número. Sabe aquele monte que Jesus foi levado nele e que de lá ele viu todos os reis da terra? Pois é, esse monte, ele é essa ponta da torre aqui. Esse monte é essa ponta da torre. Sabe aquele monte que vai cair nas águas e vai ferir as águas e vai deixar as águas impróprias para beber? É esse monte. É a tal estrela Absinto. Manhut já tem certeza absoluta. Então, meu irmão, o que está acontecendo hoje? A Torre de Babel está sendo levantada. Tanto que o Jared Kushner está levantando uma torre. E a torre chama-se Babel, em Tel Aviv. Se vocês não sabem. Shalom, Luciano. Se vocês não sabem, está sendo levantada uma torre e se chama Babel. Então eu quero te dizer o seguinte, que o mesmo Deus que derribou a Torre de Babel de Nimrod é o mesmo Deus que vai derrubar essa Torre de Babel que está sendo construída agora, que se chama inteligência artificial. Então eu quero te dar um conselho muito sério. Se você quiser me ouvir, escute. Se você não quiser, não tem problema. Só que depois você aguente as consequências. Eu vou te aconselhar a não ter parte com a inteligência artificial. Não busque nada que você possa mexer nessa inteligência artificial. Tem o Instagram não. O WhatsApp tem a inteligência artificial. Eu não mexo nela. Aqui no Instagram também tem. Toda vez que eu vou postar alguma coisa, vem lá. Coloque inteligência artificial para não acesso a esse tipo de coisa. Por quê? Nós estaremos acessando demônios. Entendeu? São de 23 andares. Mas a Torre de Babel, Alberto, ela deve ter chegado nas beiras do céu. Ela deve ter chegado às beiras do céu. Então eu quero que vocês entendam o seguinte, que não se alarmem, porque tudo que eles estão fazendo, Deus vai cortar tudo no meio. Eles vão só até um ponto. O Felipe Folgose lançou um vídeo, não use o chat GBT. O Felipe Folgose, depois vocês vejam, ele comprova, não por ele, por pessoas que estudam, pessoas que fazem parte do meio, que pedem para as pessoas não acessarem chat GBT. Nenhum tipo de inteligência artificial. Não recebam, não entrem nisso. Presta bastante atenção. Não entre nisso. Isso é o próprio Satanás, isso é o intelecto do diabo que está ali. Presta bastante atenção. Eu estou sabendo de pessoas que estão se matando por causa disso aí. Tá entendendo? O Felipe Folgose também fala as mesmas coisas. Então eu te dou um conselho, não entre nisso, não deixe seus filhos entrarem. Porque, meu irmão, se você entrar, você pode ser cooptado sem você perceber.
nós estamos dando lado para Satanás agir. Presta atenção. Nós usamos a internet até um determinado ponto. Passou disso, meu irmão? Não mais. Presta atenção. Passou disso, não mais. Tá certo? Presta bastante atenção. Se você quiser seguir meu conselho, siga. Se você não quiser seguir, não tem problema. Eu vou seguir porque é o conselho que o Senhor está dando. Eu não quero saber disso. Isso é pactuar com Satanás. Isso é você entrar no espírito do diabo. Entendeu? É você entrar no espírito do diabo. Mas eu quero ler aqui com vocês, exatamente, as pessoas estão encantadas com isso. Encantadas, na expressão da palavra, encantadas. Elas estão no poder da feitiçaria, entendeu? Encantadas na feitiçaria. Mas eu quero que você, se você puder abrir a sua Bíblia em Marcos 13, tá? Em Marcos 13 diz assim, é o mesmo que eu li ontem em Lucas 21, tá? Mas eu quero ler aqui, eu preciso ler aqui, tá? São as 3 passagens que falam sobre isso. E saindo ele do templo, disse-lhes um dos seus discípulos, mestre, olha que pedras e que edifícios. Eles eram homens simples e eles ficavam encantados, como a Leninha colocou aí, encantados de ver o que Herodes, a riqueza que Herodes colocou no templo. E respondendo Jesus, disse-lhes, vês estas grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago e João e André lhe perguntaram em particular, dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. E Jesus respondendo-lhes começou a dizer, olhai, ninguém vos engane. Meu irmão, não deixa a inteligência artificial te enganar. Escuta o que eu estou te falando. Não deixa essa praga, que é o espírito do diabo, que vai incorporar a imagem da besta, te seduzir. Porque se você for seduzido por ela, você não vai ter forças para não receber a marca da besta. Escuta bem isso que eu estou te falando. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Inclusive, tem uma inteligência artificial só para pregadores de igreja. E eu vi um pastor falando hoje que nós podemos usar a inteligência artificial para melhorar os nossos sermões. Tá? Meu irmão, o que nós pregamos vem da palavra de Deus, vem da boca do próprio Deus pela unção do Espírito Santo. Eu não preciso de inteligência artificial para trazer a palavra de Deus. Ninguém precisa da inteligência artificial. Tá entendendo? Presta atenção. Já tem vários usando a inteligência artificial para fazer sermões. Já tem vários. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação. Nós estamos vendo aí, ó. Você viu, né, Marice? Nós estamos vendo aí, ó. China contra os Estados Unidos, China contra Taiwan, Rússia contra Ucrânia, nação contra nação, reino contra reino. E haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. Isso será o princípio das dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos conflitos e às sinagogas. Sereis açoitados e serei apresentados ante governadores e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado em todas as nações, e esse evangelho já está sendo pregado para todas as nações. Entendeu? Esse evangelho já está sendo pregado para todas as nações, através desse aparelhinho aqui, ó. Esse aparelhinho aqui está sendo usado para isso, mas tem limite do uso dele. Tem limite, presta atenção, tem limite.
Quando, pois, os conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. Vai ser família contra família, irmão. Não vai ter... Eles vão fazer a coisa tão bem feita, a inteligência artificial vai engendrar do povo de uma tal forma que ela vai ludibriar a cabeça das pessoas. E elas vão se voltar contra quem não seguir o que a inteligência artificial mandar. Entendeu? Presta atenção, presta atenção. E o irmão entregará o pai e o filho, levantar-se-ão os filhos contra os pais e os farão morrer. E sereis aborrecidos por todos, por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Persevera, meu irmão, na obediência da palavra. Não deixa isso aqui te contaminar. Não deixa isso aqui te contaminar. Presta atenção. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predito estar onde não deve estar, quem lê que entenda. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. E o que estiver sobre o telhado, que não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma da sua casa. Isso é para o tempo de Jesus. E o que estiver no campo, que não volte atrás, para tomar a sua veste. Mas ai das grávidas, das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno. Porque naqueles dias haverá uma grande aflição, tal qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por amor dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. Que dias? Os nossos. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Presta atenção. Se for possível, até os escolhidos. Isso aqui, na profundeza dele, vai enganar uma turma enorme. Vocês não têm noção. Sabe por quê? Está na palma da nossa mão. Essa tecnologia já está na palma da nossa mão. Ou você vai dar o passo para Cristo, ou você vai dar o passo para o diabo aqui dentro. Eu não estou brincando, não, eu estou falando sério. Ou você vai dar o passo a Cristo, usar isso somente no que nós fizemos até agora, e não vai avançar. Ou você vai dar o passo para o espírito do diabo. Isso aqui vai virar um inferno nas famílias, já está virando. Vai piorar. Vai piorar. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se possível for, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, tá? Então presta atenção aqui. O sol se escurecerá, e as forças que estão nos céus serão abaladas. E então verão ouvir o Filho do Homem. Que dias é esse, irmãos? É o dia que nós estamos vivendo agora. Depois dessa tribulação que nós já estamos entrando. Entendeu? A facilidade se torna a dificuldade da vida em Cristo. Exatamente, pastor. A facilidade aqui vai começar a ser uma dificuldade para todos nós. É exatamente o que o pastor Luiz está falando. Essa facilidade vai ser a nossa pedra de tropeço. Para aqueles que não sabem dominar a si mesmos.
Presta atenção, meu irmão. Se você não tem domínio próprio, isso aqui pode tirar a tua coroa. O que está projetado aqui dentro, para se possível for enganar os escolhidos, pode retirar a tua coroa. Vigia, meu irmão. Vigia. As estrelas cairão do céu e as forças que estão no céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Aqui Ezequiel 14. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os 4 ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aqui nós estamos na 7ª trombeta do Apocalipse. Nós estamos descendo com Cristo no Monte das Oliveiras. E os seus anjos estão indo buscar todos os escolhidos que vão passar ao milênio dos 4 cantos da terra. Boa noite, Daniele. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brotam folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabei que já está perto as portas. A partir dessa semana, moradores de um bairro nobre do Rio só poderão comprar gás com o tráfico. O Rio já está insustentável. O Rio ele vai ser devastado, né? O Rio de Janeiro vai ser devastado. Na verdade vos digo que não passará esta geração, geração da figueira, sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Em falar em Semana da Figueira, né, geração da figueira, estamos a 701 dias do final da geração da figueira. Mas daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Mas e agora, irmã Ruth? Ele não sabe? Sabe, agora sabe. Agora ele está com o Pai, então ele já sabe. Olhai, vigiai e orai. Paz do Senhor, Vânia. Porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai. Meu irmão, vigia. Como disse o pastor, a facilidade daqui vai ser a nossa pedra de tropeço. Se você não vigiar, se você não se comportar diante da presença de Deus, se você buscar o a mais que tem aqui dentro, você pode perder a tua coroa. Cuidado, meu irmão. Não brinca com a tua salvação. Não brinque com a tua salvação. Vamos orar, né? Clamar ao Senhor. Eu tenho que resolver um problema aqui que está apitando aqui no meu celular. Então eu vou orar hoje por todos, tá? Pelo caderninho de oração. Não vou falar o nome de um por um, porque eu tenho que atender, tá certo? Vamos clamar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante da tua presença, te buscando, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo que a tua poderosa mão esteja sobre nós. Te agradecendo porque fomos chamados para a vida eterna. Fomos chamados para vigiar e orar, aguardando o teu breve retorno. Ajuda-nos, Senhor, a nos controlar mediante as facilidades desse espelho da bruxa. Ajuda o teu povo a se controlar, a não adentrar coisas que não são para nós, mas que estão na palma da nossa mão. Nos ajuda a olhar para a cruz de Jesus.
Nos ajuda, Pai, a ter domínio próprio. Porque a tua palavra diz que mais vale um homem que domina a si mesmo do que aquele que domina uma cidade. E eu te peço em nome de Jesus, nos sustenta. Nos dá a graça de sermos fiéis a ti desde agora. Porque se nós não formos fiéis agora, nós não seremos lá na frente no pior. Não, não seremos. E podemos vir passar muita coisa que não deveríamos passar. Mas por escolhas erradas, nós submetemos a nossa vida ao atropelo. Senhor, ajuda o teu povo a vigiar. Ajuda o teu povo a se conter. Ajuda o teu povo na hora certa a abandonar se preciso for. Nós estamos aqui ainda porque eu creio que o Senhor ainda tem muita gente para chamar através disso aqui. Mas agora é a hora daqueles que estão buscando a ti para a vida eterna, que te amam, saber até que ponto devemos ir. Pai, eu te peço pelas pessoas que estão nesse caderninho, que a tua mão de misericórdia esteja nesse caderninho. Com todos os nomes que aqui estão, guarda, Senhor, o teu povo, livra o teu povo do mal. Protege, abençoa as dispensas, abençoa, Senhor, o que o teu povo faz, os seus afazeres. Multiplica, Senhor, os seus rendimentos até a tua vinda. Guarda o teu povo, eu te peço em nome de Jesus. Dá saúde para o teu povo. Dá entendimento para o teu povo, Pai. Eu te peço no nome de Jesus. Não nos abandona. Vem sobre as nossas vidas. Vem nos ajudar. Para que nós possamos, Pai, ser leais a ti. Dá-nos uma noite em paz. Uma noite de refrigério. Nos ensina a viver contigo, Senhor. Nos ajuda, Pai, a não abandonar a nossa fé. Porque os dias são maus e nós vamos ter que ter disciplina espiritual para poder sobreviver ao que está vindo aí. Sê conosco, Senhor. Guarda-nos. Nós te agradecemos. Guarda as nossas crianças principalmente. Com os dentes da serpente nas nossas crianças. Guarda, Senhor. Livra-nos do mal. Sê conosco. No nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive não só por hoje, mas para toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, que o Pai abençoe a todos. Eu quero pedir aos irmãos que, se puderem, antes da hora que vocês forem orar para descansar, orem pela minha vida. Não é exatamente pela minha vida, mas pela minha casa, pelas minhas filhas. Eu preciso hoje que o Senhor dê um livramento. Não posso falar, mas o Senhor sabe. Preciso de um livramento hoje. Uma situação não é exatamente comigo, mas eu preciso de um livramento hoje. Então, que os irmãos se lembrarem de mim, em nome de Jesus, orem. Eu não sou de pedir oração, não, irmãos. Não sou. Mas eu estou pedindo porque a situação é séria. Que o Pai abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.